tudo bem? Aqui é a Clara para mais um vídeo. E o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, vai ser mais ou menos uma conversa com vocês, ao mesmo tempo em que eu vou falar também sobre um livro que fala bastante sobre saúde mental. Então, sem mais nem menos, aqueles recadinhos de sempre, deixa o like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E vamos rodar a vinheta. Bem, então, basicamente eu queria muito gravar um vídeo, só que ao mesmo tempo tem um assunto que eu já quero falar bastante tempo com vocês e ele se relaciona e não se relaciona muito com livros, porque é sobre saúde mental. Então, é um assunto que eu acho que talvez seja o assunto que eu mais tenha lugar de fala, digamos assim, porque eu sou uma pessoa que luta e que tenta lidar com a minha saúde mental desde os 15 anos, então desde os 15, 14 anos eu vou em psiquiatra, vou em psicólogo e tive vários problemas em relação à minha saúde mental nesse tempo todo. Digamos que eu não sou uma pessoa totalmente estável mentalmente. E apesar da minha adolescência ter sido muito conturbada, agora no começo da minha idade adulta, digamos assim, eu estou conseguindo lidar com os meus problemas de uma outra maneira e eu queria fazer um vídeo também falando sobre isso, até para que pessoas que estejam passando por essa situação consigam entender que a gente consegue sair disso e que... Só que como a gente consegue sair disso, sabe? Então é um negócio complicado, porque nem todo mundo tem as condições e consegue sair desse tipo de situação. E na verdade eu acho que todo mundo vai em algum momento lidar e ter que encarar a sua saúde mental debilitada. Então mesmo que você não acabe tendo tipo um transtorno, você vai acabar de alguma maneira tendo que lidar com suas emoções, tendo que lidar com relações de pessoas e pessoas cujas relações vão te fazer mal e vão ter que lidar com isso em algum momento. Eu lidei muito com ansiedade e depressão, então eu acho que sobre o que eu mais posso falar aqui é ansiedade e depressão. Embora eu tenha sido diagnosticada com bipolaridade, depois com borderline e depois com transtorno generalizado de ansiedade e depressão. Então, o meu diagnóstico atual é de transtorno generalizado de ansiedade com depressão, e é isso que eu mais acredito que eu realmente tenho. Então, eu estou indo na psiquiatra, estou indo no psicólogo, e é isso aí. Eu acho que esse é um assunto que eu tô me segurando já faz um tempo pra vir falar com vocês. E, recentemente, eu li Biblioteca da Meia-Noite ano passado, que foi incrível, e falou bastante, tocou muito esse assunto comigo. E esse mês passado, eu li um outro, que no caso Talvez Você Deva Conversar com Alguém, da Lori Gotthold, eu não sei pronunciar o nome dela, mas é uma psicóloga dos Estados Unidos, e ela escreveu esse livro e ele meio que mescla ficção com a vida real. Então, apesar dela mudar alguns nomes e mudar algumas coisas, ela trata muito sobre o que aconteceu na vida dela. E sobre ela, como psicóloga, indo em psicólogos. Eu achei muito interessante essa maneira de lidar com as coisas. Eu quis trazer ele aqui pra vocês porque eu acho que a terapia foi a coisa que mais me ajudou. Então, ir no psicólogo foi com certeza a coisa que mais me ajudou a me relacionar com os meus sentimentos e a entender as relações que eu vivia naquele momento da minha vida. Para eu dar uma contextualizada, que momento da sua vida você tá falando? Eu estou falando basicamente há 2 ou 3 anos atrás. Então, eu acho que eu comecei a ter vários problemas desde 2016, desde 2015, 2016, e eles continuaram por um tempo. Então, durante esse tempo todo, eu fiz acompanhamento psiquiátrico, principalmente, e psicólogo eu começava e parava, começava e parava. Com os remédios também, eu começava, parava. Então, aí que tá, a primeira coisa que vocês precisam saber é que nem sempre você vai encontrar um profissional e vai ser de primeira que vai ser bom e que vai ser legal. Eu passei por, se eu não me engano, 3 psiquiatras ou 4. 4, foi 4. Não, 5. Eu acho que foi por 5 psiquiatras, mas 2 deles eu só fui, tipo, uma vez e vi que não ia dar certo, que ia ser péssimo. Um deles eu fui, tipo, cheguei e ele quis remarcar a consulta pra dali 6 meses, porque não tinha mais horário. E eu fiquei, tipo, como que desde a minha primeira consulta, a minha segunda consulta, eu vou ficar 6 meses? Tipo, como assim? Eu preciso ver essa evolução aos poucos, sabe? Então foi muito complicado. Até eu chegar na psiquiatra que eu tô hoje e que tá sendo bom pra mim. E que tá funcionando realmente. E que eu tô vendo uma melhora. Então eu tive psiquiatras que passavam muitos remédios
E por um lado eu entendo, porque eu estava muito mal, mas eram remédios que eu não sei se me faziam bem. Tanto que eu tive gastrite por causa de alguns remédios que eu tomei em excesso. Também eu tive alguns problemas em relação ao fato de eu ter que tomar muito remédio e eu não querer me sentir dependente de remédio. Então hoje em dia eu lido muito melhor com o fato de eu tomar remédio, porque eu tenho conversas sinceras com a minha psiquiatra. Então eu sento com ela e converso e falo, cara, eu estou me sentindo mal por tomar tanto remédio. E ela senta comigo e conversa, tipo, olha, eu também quero te ajudar. Será que não é melhor a gente aumentar agora pra depois conseguir diminuir? Porque senão você sempre vai ficar no mais ou menos e a gente nunca vai conseguir sair disso. Então vamos aumentar agora pra depois diminuir. Que foi o que eu fiz recentemente. Então, pra quem não sabe, eu tomo ansiolíticos, que são remédios pra controlar a ansiedade e controlar a depressão. Eu tomo, no total, eu acho que é quase 150 miligramas. E no começo eu comecei tomando 150, e aí eu baixei pra essa dose aqui. E eu cheguei a tomar, mês passado eu tava tomando só esse aqui, e agora eu tive que aumentar de novo. E aí, tipo, me deu uma destabilizada, sabe? Eu fiquei tipo, putz, eu não acredito que eu vou ter que voltar a tomar mais remédio. Só que ao mesmo tempo aconteceram coisas muito complicadas comigo esse ano. E foram algumas coisas que motivaram o fato de eu ter que aumentar o remédio. E eu tive literalmente essa conversa com a minha psiquiatra e a gente combinou. Vamos aumentar pra depois poder diminuir. Então eu tô contando uma experiência minha pra vocês, mas, gente, isso aqui pra mim, tipo, tomar isso aqui de remédio é muito bom. Porque em outros momentos da minha vida eu tomei 5, 6 remédios diferentes. E isso foi muito complicado, porque eu me sentia muito dependente, eu me sentia muito mal. Então, eu estou vendo uma melhora e eu acho que isso é a parte mais importante, tipo, você ver uma melhora e você sentir que o seu profissional tá escutando você e que você tá conseguindo lidar com as coisas, sabe? Eu tô muito determinada a conseguir ano que vem parar de tomar remédio, então, tipo, eu acho que essa é a questão, tipo, a melhora é um processo muito gradativo, às vezes a gente não vê. E eu tive que entender que eu tinha que aumentar a dose. Eu aumentei a dose principalmente porque uma das minhas melhores amigas acabou falecendo esse ano e ela faleceu por suicídio. Então eu me senti muito incapaz, muito impotente. Eu senti muita culpa também. E eu me senti mal porque parecia que eu não tinha mais ninguém. E foi uma sensação horrível. Quem já perdeu alguém próximo sabe como é. E é péssimo, é horrível. Acho que é uma sensação que eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Então, é uma sensação muito ruim. E aí eu não consegui lidar com o luto da maneira como seria ideal. Então, muita coisa que eu tinha supostamente superado ou supostamente estava lidando melhor, eu parei de lidar melhor e voltou tudo a ser ruim. E aí eu tive que ter esse pequeno aumento. Então, apesar de eu ficar frustrada, eu entendo. E ela era minha melhor amiga na época em que eu estava mais mal. Então, essa época que eu comentei com vocês, que é a época de 2019, que foi o grande ápice de todos os meus problemas, foi a época que ela estava muito presente na minha vida. Então, talvez isso tenha colaborado. 2019 foi, talvez, o pior ano da minha vida. Então, foi um ano que, além de eu estar no final de um curso... Então, eu fazia um curso técnico em edificações, pra quem não sabe. E aí era um técnico muito difícil, porque eu era uma adolescente e eu tinha que fazer estágio. Então eu fiz estágio em todas as minhas férias, eu lembro o dia inteiro. Nas minhas férias eu fiz estágio. Então eu basicamente não tive férias. Eu estagiava durante o período da manhã, estudava no período da tarde e à noite eu fazia trabalho. Então eu não tinha muito tempo. E no meio disso eu tinha um ciclo de amizades que não era tão saudável. Apesar de hoje eu conseguir compreender também algumas partes em que eu mesma era tóxica nessas relações, ou então as outras pessoas eram tóxicas comigo. Enfim, eram ciclos de relações péssimos que eu tinha na minha adolescência, e isso colaborou pra eu ficar mal. Então, eu tenho muito orgulho de hoje poder falar que eu tô em outro ciclo de relações e que eu me posiciono também de outra forma nas minhas relações atuais, totalmente diferente da maneira como eu tinha antigamente. E aí, isso foi possível principalmente devido à terapia. Então, no ano de 2019, eu tentei me matar mais de uma vez e foram sensações horríveis. Eu não preciso nem comentar muito aqui como aconteceu e por que aconteceu. Até porque esse vídeo ficaria super longo se eu contasse realmente toda a minha trajetória com saúde mental. Ia ficar, tipo, gigante, porque como eu falei, é um assunto que eu tenho muita
muito lugar de fala, que eu sei muito falar sobre isso, porque eu lidei com isso a minha vida toda, e apesar de eu só estar vindo falar sobre isso agora. Mas é isso aí, tipo, foi um ano péssimo e eu consegui superar. Eu acho que eu tenho bastante orgulho disso, de certa forma. Apesar de, sabe aquele negócio de, ai, se você viajasse no tempo, você não mudaria nada, porque você se tornaria a pessoa que você é hoje. Às vezes eu fico em dúvida em relação a essa questão, se eu viveria mesmo alguns traumas de novo ou não. Porque às vezes eu tenho orgulho da pessoa que eu me tornei e eu acho que eu faria todas as decisões pra chegar aqui de novo. Mas às vezes também não. E eu fico com muita raiva de algumas decisões que eu tomei no meu passado. Eu fico tipo, não sei se eu faria tudo de novo, não. Mas é basicamente isso. Então, como eu falei, um assunto que me ajudou muito foi a questão da terapia, que é justamente o assunto que a gente trabalha nesse livro aqui, que mistura esse autoajuda com um pouco de ficção. Então, eu acho que eu passei um mês lendo esse livro aqui. Foi uma leitura bem densa, porque eu ficava lendo e relendo algumas coisas várias vezes. E eu relacionei muito com a minha própria terapia, então eu tenho esse caderno aqui, que é o meu caderno de terapia. Foi um caderno que meu psicólogo me deu e que eu ia anotando algumas coisas da sessão. Então, eu tenho esse caderno aqui desde 2019 ou 2018, eu acho. Porque foi o ano que eu comecei a terapia com esse meu psicólogo. Assim como eu falei de todos os psiquiatras que eu tive, eu também tive vários psicólogos. Então, tanto o processo psiquiátrico quanto o processo de terapia são ambos processos que dependem muito do profissional que você tá e que podem demorar. Então, eu acho que, na verdade, em alguns momentos eu acho a terapia mais importante do que os remédios, mas uma coisa eu tenho certeza, não tem como você tomar remédio sem fazer terapia. Tipo, você tá só mascarando um problema, talvez, muito provavelmente. Bem, então tá, como eu falei, eu passei por vários psicólogos antes de chegar nesse que eu tenho agora. E psicólogos eu sei que foram mais que psiquiatras, então provavelmente foram mais de 5 psicólogos que eu passei. Alguns eu parei de frequentar por eu realmente não me identificar e eu realmente não ver um processo de melhora. E outros eu parei justamente porque não dava mais. Tipo, teve um psicólogo meu, por exemplo, que viajou pra Espanha. Então, tipo, ele deixou todos os pacientes que ele tinha aqui no Brasil e viajou pra Espanha. E eu lembro que eu chorei muito quando o meu psicólogo foi embora. Eu fiquei tipo, meu Deus, eu não acredito, como que eu vou ficar sem ele? E ele me indicou pra uma colega dele e eu não consegui me adaptar com a colega dele. Tipo, eu não conseguia ter a mesma conexão que eu tinha com ele, com essa outra psicóloga. E não tinha um processo de melhora ali. E aí eu percebi que eu também não tava aberta pra melhorar com ela. E eu tive que mudar. Então, tipo, foi muito tempo até eu encontrar o psicólogo que eu tô hoje e que eu realmente consigo me relacionar bem. Então, tipo, aqui tem um monte de papéis, porque, tipo, às vezes ele me passa tarefa. Então, uma coisa que eu sempre falo quando a galera começa a fazer terapia é que nem sempre a terapia vai ser boa. Porque às vezes você vai mexer em coisas que você não gostaria de mexer, sabe? Todo mundo tem gatilhos emocionais, todo mundo tem assuntos que não quer falar, traumas, problemas, coisas do tipo. E aí, quando você mexe nessas coisas, talvez seja desconfortável. Provavelmente, muito provavelmente, se não for desconfortável, tem alguma coisa errada. Porque terapia é mudança. E mudança dói, mudança é difícil, mudança é desconfortável. Se a mudança não for desconfortável, tem alguma coisa errada aí, entendeu? Porque é isso aí que é mudança. Enfim, olha, tem uma fotinho minha aí tem várias coisinhas que eu fiz, tipo, que era pra eu fazer uma lista de qualidades minhas. E eu tinha muita dificuldade em falar qualidades minhas, mas eu tinha muita facilidade em falar defeitos. E aí a gente teve que aumentar muito a minha lista de qualidades e tentar não diminuir minha lista de defeitos, mas ver como que eu posso melhorar eles. Porque não adianta nada também você falar de defeitos e não falar sobre como você pode melhorar eles. E tem várias coisas desse gênero. Ó, eu estou vendo aqui que algumas são de 2020, outras são de 2021 e outras são de 2022. Enfim, tem várias tarefinhas aqui. E aí, sei lá, me ajuda muito. Escrever é uma coisa que me ajuda muito, com certeza, porque meu sonho é ser escritora, então é uma maneira que eu lido com meus problemas, muitas vezes escrevendo. Então, já teve momentos em que eu saí da terapia e escrevi um monte, e aí eu mandei pro meu psicólogo chorando, tipo, as coisas que eu escrevi. E teve outros momentos em que eu escrevi e rasguei, porque eu consegui me libertar daquilo.
E teve momentos que eu tava com muita saudade de pessoas que não estão mais presentes na minha vida, tanto por questão de afastamento, quanto por questões mais pesadas, como morte, que eu escrevia cartas pra elas. Então, de alguma maneira, eu conseguia me perdoar e perdoar aquelas pessoas através das cartas, porque parecia que eu tava me comunicando com aquelas pessoas. Então, pelo menos pra mim, o processo de escrita ajuda bastante. E o que eu quero falar e relacionar isso com esse livro? É porque vocês estão vendo que tá cheio de marcações e teve algumas frases que eu gostei bastante. E eu vou mencionar algumas delas pra vocês terem ideia do quanto esse livro é incrível, do quanto esse livro pode ajudar vocês a lidar com alguns tipos de problemas. Eu gosto muito do fato da gente ter um livro de terapia ganhando repercussão. Uma das frases é: a terapia provoca reações estranhas, porque de certa maneira é como a pornografia. Ambas implicam um certo tipo de nudez. Ambas têm o potencial para excitar e ambas têm milhões de usuários, cuja maioria mantém seu uso privado. Embora os estatísticos tenham tentado quantificar o número de pessoas em terapia, seus resultados são considerados distorcidos, porque muitas pessoas que fazem terapia preferem não admiti-lo, mas ainda assim os números subnotificados são altos. Então aqui fala sobre como a terapia é um tabu na nossa sociedade atual e como a gente não tem coragem de falar que a gente faz terapia. E eu sou uma pessoa que tem muita vergonha, então pra mim tá sendo um grande desafio falar abertamente sobre problemas psiquiátricos e depressão e tudo isso nesse vídeo. Porque eu tenho muita vergonha de falar sobre isso em público. Então, eu já fiquei em muitas situações extremamente constrangedoras ou extremamente gatilhos emocionais extremamente complicados pra mim em relação à ansiedade, quando as pessoas falam alguma coisa a respeito do suicídio. Então, eu já comecei a perceber isso recentemente em mim, que quando alguém fala a palavra suicídio, eu fico ansiosa, eu fico mal, eu tenho vontade de sair correndo e de sair chorando. E principalmente quando, às vezes, eu escuto opiniões que eu não gosto. Então, opiniões que eu acho preconceituosas ou até mesmo opiniões que eu não concordo. E eu tenho muita vontade de falar sobre isso, eu tenho muita vontade de falar sobre o que eu entendo sobre esse assunto e de como é a sensação e de como ajudar e de como destrói a vida de quem fica e muitas coisas a respeito. E eu muitas vezes não tenho coragem de falar sobre isso. Então, eu acho que se a gente diminuísse esse tabu, talvez seria mais fácil até mesmo para pessoas como eu, que têm dificuldade de falar desse assunto, mas que ao mesmo tempo querem, sabe? Então, às vezes as pessoas falam sobre isso e ao mesmo tempo que eu fico com muita raiva, eu fico pensando no quão bom é as pessoas falarem sobre isso, porque em algum momento eu sei que eu vou me sentir confortável, eu vou conseguir falar sobre isso sem surtar. E pra mim tá sendo muito mais fácil falar na frente de uma câmera do que falar quando as pessoas estão perto de mim. Então, isso é um começo, né? Eu acho. Outra citação que eu acho muito legal é essa aqui, eu vou ler então. Retratos de nós mesmos. As pessoas que vêm à terapia apresentam um retrato instantâneo de si mesmas. E a partir dessas imagens, um terapeuta precisa extrapolar. Os pacientes chegam, se não no seu pior, com certeza não no seu melhor. Podem estar desesperados ou na defensiva, confusos ou caóticos. Em geral, estão num humor muito ruim. Quando as pessoas estão no limite, querem que seus terapeutas, os profissionais, façam alguma coisa. Os pacientes querem a nossa paciência, mas eles mesmos podem não ter muita paciência. Suas exigências podem ser explícitas ou tácitas, e especialmente no começo, elas podem pesar enormemente sobre mim. Então, por que escolheríamos uma profissão que exige que conheçamos pessoas infelizes, angustiadas, cáusticas ou desatentas e nos sentemos com elas, uma após a outra, sozinhos numa sala? A resposta é o seguinte: porque os terapeutas sabem que no início cada paciente é simplesmente um retrato instantâneo, uma pessoa capturada em um momento específico. É como uma foto tirada de um ângulo infeliz, com uma expressão amarga no rosto. Mas também poderia haver uma outra foto em que você está deslumbrante, flagrada, desembrulhando um presente ou em meio a uma risada com um namorado. Ambas são você, naquela fração de tempo, e nenhuma é você em sua plenitude. E aí ela continua e ela fala que alguns retratos são perturbadores e vislumbrá-los lembra-me que todos nós temos um lado obscuro, outros são desfocados. As pessoas nem sempre se lembram com clareza de acontecimentos ou conversas, mas se lembram com grande precisão como se sentiram perante uma experiência. Os terapeutas devem ser intérpretes desses retratos desfocados
e cientes de que os pacientes precisam estar confusos até certo ponto, porque essas primeiras fotos ajudam a escamotear sentimentos dolorosos que podem estar invadindo seu tranquilo território. Com o tempo, eles descobrem que, afinal de contas, não estão em guerra, e que o caminho para a paz é declarar uma trégua consigo mesmos. Então, eu gosto muito da ideia de que nós somos apenas um retrato. E, tipo, cara, se você colocar eu falando comigo de 2019, eu não vou me reconhecer. Eu não vou reconhecer metade das coisas que eu falava naquela época. Eu não vou reconhecer a maneira como eu me portava, eu não vou reconhecer nem mesmo os sentimentos que eu sentia naquela época, talvez. Apesar deles serem lembranças pra mim, e às vezes eu voltar a sentir aquilo, nenhuma desses retratos é eu na minha plenitude, entendeu? Nenhum desses retratos sou eu. Então, é interessante como às vezes você pode estar num péssimo momento, mas você é muito mais que isso. E, tipo, todo mundo é um infinito dentro de si. Eu gosto muito dessa ideia de que nós somos muito mais que isso. E que vamos ter dias bons e ruins, e momentos que a gente tá muito bem, momentos que a gente tá muito mal. E tudo bem, e tudo certo. Eu não quero me alongar muito. 3 horas depois. Eu adoro essa parte. Essa parte aqui é muito interessante. Então fala sobre justamente a questão que eu tava falando da terapia ser desconfortável. Então ela fala: se você espera de um balançar de cabeça compreensivo, você veio ao lugar errado. Os terapeutas serão solidários, mas nosso apoio é para o seu crescimento e não para sua opinião negativa sobre seu companheiro. Nosso papel é entender sua perspectiva, mas não necessariamente endossá-la. Na terapia, o requisito é que você seja tanto responsável quanto vulnerável. Em vez de encaminharmos a pessoa diretamente para o cerne do problema, cutucamos para que ela chegue lá sozinha, porque as verdades mais poderosas, aquelas que as pessoas levam mais a sério, são aquelas que elas descobrem pouco a pouco por conta própria. No contrato terapêutico, está implícita a disposição do paciente para tolerar desconforto, porque para que nosso processo funcione, é inevitável que haja algum desconforto. Ou como disse Maxine uma sexta-feira, não faço terapia do tipo "é isso aí, garota". E pode parecer um contrassenso, mas a terapia funciona melhor quando a pessoa começa a melhorar, quando ela se sente menos deprimida ou ansiosa e quando a crise já passou. Então elas passam a ser menos reativas, mais presentes, mais capazes de participar do trabalho. Infelizmente, as pessoas vão embora assim que os seus sintomas começam a desaparecer. E sem perceber, ou talvez percebendo demais, que o tratamento está apenas começando e que ficar exigirá que eles trabalhem com mais afinco. Então, eu acho que eu me identifico muito com essa parte, porque eu comecei a melhorar sem terapia, na verdade. Eu ia e voltava, então eu parava de tomar remédio, eu voltava de novo. E quando eu finalmente consegui melhorar, foi um período em que eu não estava indo no psicólogo. E aí eu voltei pro meu psicólogo e eu falei pra ele: olha, eu tô muito melhor e agora eu quero melhorar, se você me aceitar de volta, digamos assim. E aí ele inclusive ia me recusar, porque tipo, ele percebeu que eu não tinha dado sucesso na primeira vez, então ele não sabia se ele queria me atender de novo. E aí quando eu falei isso, ele resolveu meio que me dar uma segunda chance. E a gente realmente conseguiu começar a melhorar, entendeu? Então, foi bem complicado meu processo de melhora, porque eu meio que me afastei de todo mundo, por alguns motivos meio ruins. Só que eu ter me afastado de quase todo mundo da minha vida me ajudou pra caramba. E aí depois eu voltei a me aproximar de algumas pessoas e de outras não. E tá tudo bem. E aí eu me aproximei de novas pessoas e deu tudo certo, sabe? Mas eu precisei meio que me afastar de um ciclo de amizades e de todo um ciclo que eu tava perpetuando na minha vida de relações. E não necessariamente as relações eram ruins, mas enfim, tudo que envolvia aquilo era bem ruim. E é isso aí. Vou terminar o vídeo então com uma frase aqui muito linda, que significa que na verdade, né? Não significa nada. Que é: paz não significa estar em um lugar onde não haja barulho, confusão ou trabalho duro. Significa estar no meio dessas coisas e ainda assim ter calma no coração. Podemos ajudar os pacientes a encontrar paz, mas talvez um tipo diferente do que eles imaginavam que encontraria quando começaram o tratamento. Como disse um falecido psicanalista, John Wickland, numa frase famosa, antes da terapia ter sucesso, é a mesma chatice de todas as vezes. E depois que a terapia tem sucesso, é uma chatice atrás da outra. Eu sei que a terapia não fará com que todos os meus problemas desapareçam e não impedirá o desenvolvimento de outros, nem garantirá que eu sempre agirei partindo de um lugar de iluminação.
porque os terapeutas não realizam transplante de personalidade, apenas ajudam a parar as arestas. Um paciente pode se tornar menos reativo ou crítico e aberto a deixar as pessoas se aproximarem. Em outras palavras, a terapia tem a ver com entender o indivíduo que você é. Mas parte de entender a si mesmo é desconhecer a si mesmo e abrir mão de algumas histórias limitantes que você vem contando sobre quem você é, de modo a não ficar aprisionado por elas e poder viver sua vida. Você é muito fofo, eu amo muito ele. E eu tô muito feliz de poder finalmente compartilhar um pouquinho dessa minha jornada com vocês.